Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos à nossa série Meu Filho Não Estuda. Todas as quintas-feiras, às 19h45, nós estaremos aqui juntinhos para poder trabalhar um pouco desse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Nathalie e eu sou professora já faz um tempinho. Comecei a minha carreira como professora desde novinha, professora de ensino religioso, depois professora de música, professora de informática, professora de plantão, professora de escola. E desde então eu tenho escutado pais, familiares responsáveis virem buscar ajuda, procurar aí alguma solução, alguma dica para poder fazer o seu filho ter o gosto por estudar, vontade de estudar, prazer em estudar. Foi então que, ao produzir aí o tema dessa live, eu fiz com muito carinho. Eu tenho vontade de ajudar você nessa noite, ajudar sua família, ajudar a melhorar aí a união, a parte da alegria nessa casa, que às vezes fica tão pesada nessa hora de vai estudar, menino, vai estudar, menina. E eu peço para que você esteja compartilhando. Manda aí um aviãozinho para as pessoas que você conhece que têm filhos. Não só filhos na idade escolar, mas filhos pequenos mesmo. Porque o que eu vou estar falando aqui são algumas coisas que devem acontecer bem antes da criança entrar nessa fase escolar, nessa fase de ter muitas tarefas, nessa fase de ter que fazer provas, estudar bastante. Então, o que a gente vai estar falando aqui vai valer para todo mundo que é pai, para todo mundo que é mãe, para todo mundo que é responsável por uma criança e para quem está pensando em ser pai, ser mãe também, para professores que desejam servir as suas famílias com ideias, com sugestões para que elas consigam então ter um engajamento bacana dos seus alunos. Então o objetivo dessa série, Meu Filho Não Estuda, é propor uma reflexão, tá? São reflexões que eu vou dar aqui para vocês pensarem e propor estratégias para mudar sempre essa relação do estudo do seu filho em casa. Então, você que é mãe, pai, responsável por uma criança, passaram aí por um tempo onde a criança chorava por tudo. Você não sabia se ela estava chorando porque estava com fome, você não sabia se era sono, se era dor. E muitas e muitas e muitas vezes você pensava assim, não existe um manual, essa criança não vem com um manual de instruções. Como é que eu vou poder entender essa criança? E o tempo vai passando e essa criança começa a falar, essa criança começa a demonstrar a sua independência, a sua opinião própria. E você já começa a achar que tá tudo bem, que agora ela vai seguir o caminho dela, que ela vai continuar. Quando ela entra na escola, lá na pré-escola, existe um período de adaptação. Muitas crianças dão um beijinho na mãe, fala tchau e entra. Eu lembro dessa cena assim com clareza quando a minha irmã mais nova, a gente tem uma diferença de 12 anos, foi pra escolinha. Foi a coisa mais incrível ver a criança descer do carro, tchau, e entrar na escola. Como assim, né? Nem levamos a menina dentro da sala. Aí minha mãe, peraí, Letícia, a gente vai te levar. Foi uma sensação muito gostosa de ver que ela queria ir pra escola, né? Mas também tem crianças que têm essa fase de adaptação que ela chora muito. Ela chora porque ela quer ficar em casa com os pais, vai ter essa fase de adaptação. E aí chega um momento, né, que tanto a criança que entrou com alegria nos primeiros dias como aquela que chorou, eles se adaptam tão bem que fica até difícil quando ele falta. Ele chora para não faltar. Ele chora porque ele quer ir na escola o tempo todo. Ele ama ir à escola, ele ama os amiguinhos, ele ama a professora. E aí vem a fase em que você começa a precisar lutar para que ele não falte, para que ele faça o dever, para que ele estude para as avaliações. O que aconteceu? Será que a escola ficou muito, muito, muito difícil? Será que o professor não conseguiu cativar o seu filho?
Será que a professora não está dando a atenção que seu filho precisa, então ele está se sentindo isolado e não está aprendendo direito o conteúdo? Para você, o seu filho é um expert da tecnologia. O seu filho domina os mais diferentes aparelhos e consegue, sem usar manual, utilizá-los. Ele fala com você, às vezes, assuntos que você, na idade dele, nem sabia que existiam. Porém, na escola, o resultado que você esperava não está sendo satisfatório. E aí, mais uma vez, você pensa: onde está o manual de instruções? O que fazer para o meu filho gostar de estudar? Tô vendo aqui, tá entrando aqui alguns alunos e eu quero que vocês, se vocês estiverem participando aí, ouvindo, né, tenta refletir um pouquinho sobre isso. Tem pessoas aqui que são pais, são mães, sejam todos muito bem-vindos. Onde será que está o manual de instrução para fazer a criança, o aluno, seu filho gostar de estudar? Como eu disse para vocês, eu sou professora já faz um tempinho, na escola há mais de 16 anos. E eu vejo assim muitas mães pedindo ajuda. E ao mesmo tempo eu vejo muitas escolas implorando o engajamento das famílias no estudo dos seus filhos. A escola vê que é necessário a família se envolver. O pai, muitas vezes, a mãe, muitas vezes, disfarça, finge ali o seu desespero, acreditando que a escola é que tem esse papel. Mas, antes do aluno entrar na escola, ele é seu filho. Ele sempre será o seu filho. Você o criou, você o educou, você o guiou e continuará guiando até o final da sua vida. Eu peço conselho para os meus pais, para minha mãe, né, meu pai, até hoje. Escuto muito desses conselhos porque eles sabem muito mais do que a gente. Você pai, você mãe, você criou, você educou, você guiou e você vai continuar guiando o seu filho durante a vida dele toda. É importante reforçar para você que as ações e as palavras têm muito a contribuir para o bom e para o mau desempenho da criança na escola. Você lia para o seu filho quando ele era pequeno? Ou você pedia para ele contar a história para você, mesmo sem ler, sabe, folhear as páginas? Conta para a mamãe, agora é a sua vez. Quando ele começou a aprender ali a ler um livrinho, né? Mesmo que pedacinhos pequenos, você incentivava ele a continuar lendo. Você dava importância aos trabalhinhos escolares. Gente, quando eu falo de importância, não é só falar assim: ai, que lindo, parabéns. Essa frase de elogio não toca. Aí você fala, lindo. Mas você pegar esse desenho e falar assim: nossa, que lindo esse risco que você fez. E essa cor que você pintou, me conta, o que você pensou para desenhar isso? Ele vai entender que não foi só um simples elogio. É que você reparou naquilo que ele estava fazendo. Reparou naquilo que ele criou. Ele vai se sentir importante, especial. Seu filho vê você lendo com constância? Seu filho vê você se aperfeiçoando no seu trabalho? Seu filho vê em você a satisfação em trabalhar? Ele enxerga a sua motivação? Ou seu filho escuta você reclamar que não gosta de acordar cedo para trabalhar? Ele escuta você reclamar que você está cansado demais? Ele escuta você reclamar que tem trabalho para fazer em casa. Nossa, acabou meu serviço, ainda trouxe trabalho para terminar em casa. Ele escuta você reclamar? Que prazer, que motivação seu filho vai ter para acordar cedo para ir para a escola, para fazer tarefa, se você mostra que não é bom.
Ele começa a pensar, deixa eu aproveitar, porque quando eu for adulto, a coisa vai ficar feia. Você já falou isso pro seu filho? Aproveita enquanto você é criança, a vida é boa. Quando você ficar adulto, a coisa vai ficar feia. No livro mais vendido do mundo diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e que você não dependa de ninguém. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 10, 12. O livro da Bíblia, o livro mais vendido do mundo. O trabalho dignifica o homem. Não é verdade? Você já ouviu essa frase? E eu vou falar para vocês alguns 7 fatos. 7 fatos que comprovam que o trabalho dignifica o homem. E eu vou estar relacionando esse trabalho do pai, da mãe, com esse trabalho escolar, com essa vida, com esse universo escolar do aluno. Por que o trabalho dignifica o homem? Primeiro, ele promove o sentimento de utilidade. O ser humano tem a necessidade de se sentir útil, de saber que as suas ações estão contribuindo para alguma coisa. O aluno, a criança, tem a necessidade de se sentir útil. Então, valorizar o que ele faz, dar importância ao que ele faz, dar tarefas pequenas para que ele consiga ter resultados e se sentir satisfeito por ter concluído, vai fazer com que ele entenda que o trabalho traz uma sensação de utilidade. O trabalho, ele desafia. Esse é o segundo. Ele desafia. Muitas pessoas no dia a dia têm metas para cumprir no seu trabalho. Tem cobranças por resultados. O chefe pede novos projetos, novas ideias. E na escola? O aluno ele é desafiado constantemente a produzir, é desafiado constantemente a imaginar, a criar. E em casa, ele deve ser desafiado também a estudar, a ler livros. Então, na hora de fazer tarefa, às vezes aquela criança que demora muito, às vezes ela se distrai com facilidade, você pode talvez arrumar um timer e colocar para ele assim, ó, vamos fazer um jogo, né? Você tem até esse tempo aqui para você terminar de fazer essa tarefa. Mas antes, tá, gente? Dá aquela olhadinha para ver se essa tarefa dá tempo de fazer naquele momento. Eu faço isso muito na escola. Ó, gente, vocês têm 15 minutos para terminar essa página. E aí eu vou, gente, ó, faltam tantos. Eu vou andando pela sala e vou vendo o andamento da turma. Você vai vendo o andamento do seu filho. E na hora que ele terminar, concluiu, não vai me dar presente, não. Ele tem que sentir a satisfação de ter conseguido terminar a atividade. A satisfação. Não é sempre que você conclui o seu trabalho com eficiência e você ganha um aumento. Não é verdade? A gente fica feliz, nossa, eu consegui entregar tudo que meu chefe mandou hoje. É uma satisfação. E você não ganhou um aumento. Às vezes ganha. Mas a criança precisa entender que o aumento não sempre vai acontecer, né? Na vida, no dia a dia. É assim, vida real, gente. Vida real. Trabalho dignifica o homem, não é? Terceiro motivo. Ele gera aprendizado constante. Toda vez que você está tentando criar, né, cumprir metas, você está sempre aprendendo alguma coisa. Para terminar mais rápido, para chegar naquele caminho mais rápido. E isso acontece na vida escolar, isso acontece quando a gente está fazendo tarefa, aprendizado constante. Ele vai ter que pesquisar, às vezes, no Google, né? Porque antigamente a gente pesquisava olhando aí nos livros, nas Barsas. Né? Ia na biblioteca, pegava dicionário. Hoje não, eles fazem uma pesquisa na internet. Que bom que eles já sabem pesquisar. Mas eles têm que entender que não é copiar, é aprender aquilo que ele está procurando, encontrar as respostas. Do mesmo jeito que você também procura soluções na internet, né? Procura essas respostas. Quarto motivo, porque o trabalho dignifica. Ele fornece sustento. Acredito que o gatilho, né, o carvão de toda pessoa que trabalha é justamente o salário, né?
Mas quando a gente recebe o salário, muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria. Todo mundo gostaria de receber um salário bom, melhor, né? Tem aqueles que já estão satisfeitos com aquele valor mensal. Mas a grande maioria, a realidade do Brasil a gente sempre vai querer melhorar. E o que a gente tem que ensinar para o nosso filho, para o aluno, é que às vezes a gente pode se esforçar, e o resultado não é aquilo que a gente espera. A gente se esforça, às vezes fala, nossa, hoje eu tiro 10, hoje meu trabalho vai ser o melhor. E talvez não é. E aí você pensa, poxa, eu preciso melhorar, né? E no trabalho, essa questão do fornecer o sustento do adulto, é importante você mostrar para a criança que você tem uma gestão financeira. O dinheiro é pouco, mas eu consigo gerenciá-lo. Eu consigo organizar para que dê essa quantidade para aquilo que a gente precisa, né? A mesma coisa o aluno, ele tem que saber organizar essas notas. Nossa, eu não fui bem na primeira prova, mas eu posso gerenciar e melhor na segunda, né? Eu tirei nota baixa nesse trabalho, mas eu vou ter que fazer todas as outras tarefas para poder melhorar a nota. Essa organização, esse gerenciamento é muito importante, né? Então, essa questão mesmo de pensar no valor, né, financeiro, o aluno em si não vai receber um dinheiro, ele vai receber uma nota. E aí vem aquela questão que quando entrega o boletim, e um pai recebe o boletim do seu filho e fala assim, você tirou isso, mas você só estuda, tinha que ter ido muito melhor. Eu ouvi essa explicação com uma psicóloga numa palestra, e ela falou, já pensou se o seu filho olhar o seu salário e falar assim, nossa, você ganhou só isso, você só trabalha. Nem sempre a gente ganha o que realmente a gente merece, né? Mas a gente tem que buscar sempre melhorar. E se aquele valor salarial não está bom para você, tente melhorá-lo. Tenta fazer alguma coisa para melhorar, né? E a mesma coisa, se essa nota não está sendo suficiente para o seu filho, ensine ele que ele precisa buscar melhoras. Então, quinto motivo agora, por que o trabalho dignifica o homem em relação com a vida escolar, fortalece a autoconfiança. Quando a pessoa está trabalhando, ela se sente capaz. Ela se sente útil, como a gente já falou. Ela se sente capaz de superar desafios. E ela vai cada vez mais, né, com o estímulo do chefe, dos amigos, né, dos companheiros de trabalho, tentar cada vez, né, ser melhor. Se sentir apto a melhorar. Essa autoconfiança falta muito aos nossos alunos. Eles têm medo de errar. Eles olham para aquela tarefa e falam, essa tarefa é tão difícil que eu não vou conseguir fazer. E às vezes foi uma coisa que ele ouviu até do próprio professor. A tarefa de hoje é bem difícil, hein? E aí fica na cabeça dele, é difícil, eu já não vou conseguir fazer. Ou ele já ouviu você em casa comentando que quando você estava na idade dele, tinha essa disciplina e ela era muito difícil. Ele já vai achar que é difícil. Você pode falar que talvez você tinha dificuldade, mas porque você não estudava muito, porque você, né, não fazia as estratégias corretas, mas que você acredita que ele é capaz, que você acredita que ele vai conseguir. Você tem que colocar essa autoconfiança, porque senão ele não vai nem começar. Ele não vai nem começar o trabalho. Sexto, leva a criação de conexão com outras pessoas. Quando a gente trabalha, no Brasil aqui é tipo 8 horas por dia, né, o trabalho, né, expediente normal. A gente fica mais tempo com pessoas do nosso trabalho do que com as pessoas da nossa família. Na escola não é diferente. A criança fica mais tempo, às vezes, com os seus colegas do que com os próprios familiares. Tem escola que é integral, né? Tem escola que tem plantão, reforço à tarde, ele acaba ficando. Nessa conexão com outras pessoas, não necessariamente será a pessoa de um super vínculo, né? Uma super amizade. Mas só o fato do respeito mútuo estar acontecendo com os indivíduos daquele local vai gerar ali, então, né, uma sensação positiva, uma sensação de bem-estar. Porque o ser humano é um ser social. A gente precisa se relacionar com outras pessoas. Existem pessoas mais fechadas,
mas a grande maioria precisa estar ao redor, né, junto com outras pessoas. Por isso que trabalhar nessa pandemia, talvez em casa, para a grande maioria foi muito difícil, porque era necessário ter esse contato. Graças, né, à tecnologia, a gente conseguiu ter esse contato aqui pela telinha, ver as pessoas, mas às vezes parecia que faltava alguma coisa. Eu lembro que muitas vezes acabavam as aulas virtuais e os meus alunos ficavam na salinha virtual para conversar entre eles, para conversar comigo, porque eles tinham falta, sentiam a falta de estar, de conversar. Então o trabalho, a vida escolar, ele vai então incentivar a criação dessa conexão com as pessoas, certo? E essa troca de experiências, porque às vezes a pessoa não é o seu melhor amigo, mas vai te contar alguma coisa que você vai tirar uma lição para você. Ou uma lição positiva, nossa, quando acontecer comigo eu vou fazer a mesma coisa. Ou uma lição que, isso eu não vou fazer. Então tem essa questão mesmo de conexão, né, e criação de relacionamentos. Sétimo, que eu falei que eram 7 motivos porque o trabalho dignifica o homem e porque escola, né, estudar dignifica a vida da criança, ocupa a mente trabalhar. Estudar também ocupa a mente. Vocês já ouviram, né, aquela historinha de que mente vazia é oficina do diabo, não é mesmo? Quando a gente trabalha, a gente vai estar ocupando a nossa mente. Vai impedir que a gente, né, fique deprimido. Vai impedir que pensamentos ruins venham na nossa cabeça. Não sei se isso acontece com você. Quando você tem alguma coisa para entregar, você fica tão focado que você esquece todo o restante que você tem que fazer, né? Comigo aqui em casa, eu começo a montar as minhas coisas aqui no computador, fazer os trabalhos da escola, fazer as coisas que eu tenho que publicar aqui na rede social. E na hora que eu falo, meu Deus, né? Fiquei o dia inteiro aqui, passou a hora, o que eu tenho, né? Então a gente ocupa a nossa mente. E estudar, e esse prazer de estudar também, né, vai ser uma parte boa para a criança, né, ocupar a mente dela. O tema da nossa live é Meu Filho Não Gosta de Estudar, episódio 1, o manual. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Você é o manual do seu filho. Você já ouviu falar da neurociência cognitiva? A neurociência cognitiva é o estudo do funcionamento do cérebro e os processos para a aprendizagem. E tudo que eu vou falando para vocês, né, nessa série de lives, Meu Filho Não Estuda, está baseado sim nessa neurociência cognitiva. Porque eu trabalhei com vocês no comecinho dessa live, fazendo perguntas reflexivas de como você se comporta em casa, né? Como que você demonstra a satisfação em trabalhar, como você demonstra, né, a realização em terminar o seu trabalho, até quando você traz o trabalho para terminar em casa, né? A sua motivação de acordar cedo, porque, nossa, que bom, eu tenho saúde, né? Eu posso trabalhar, eu vou trazer sustento para minha casa, eu vou ter momentos com os meus filhos. Você, mãe, agora é os dog, ó. Você, mãe, que às vezes se culpa por estar trabalhando aí demais e às vezes fala assim, meu filho é pequeno e eu não tô conseguindo dar muita atenção para ele. Gente, não é a quantidade do tempo que você fica com ele, mas a qualidade. E o seu filho tá crescendo vendo um pai, uma mãe que trabalha e que é feliz e que se realiza no trabalho. E ele vai sonhar em ser como você. Então, muda um pouco essa linguagem de falar, nossa, eu vou ter que acordar cedo, eu não gosto de acordar cedo. Nossa, meu trabalho é muito chato, eu não gosto de trabalhar. Que droga, né? Tu tem que trazer trabalho para casa, isso não acaba nunca. Porque o seu filho vai começar a entender que isso é verdade e ele não vai querer trabalhar. Tem tanto filho adulto que mora ainda com o pai. Você quer isso pro seu filho? Você quer que ele fique dependendo de você? Então, a neurociência, né, cognitiva, ela está dizendo, né, o que está mais encantando a galera, né, que tem estudado isso, é que alguns aspectos da aprendizagem do aluno dependem totalmente do papel dos pais, do papel dos responsáveis. Ele vê o que você faz, ele ouve o que você fala. Ele está entendendo desde pequenininho o que é trabalho. Estudar dá trabalho.
trabalho, dá trabalho. Mas você tem que mostrar para ele qual é a utilidade desse estudo. O professor tem um papel muito importante nisso também. Ele tem que mostrar a utilidade disso, né, daquela matéria que ele está ensinando no dia a dia para o aluno. Não é simplesmente, nossa, quando você for prestar o vestibular. Não, existe um porquê, uma utilidade diária. E aí, né, essa responsabilidade, família, ensinar a importância do estudo, a importância do respeito ao professor, a importância de formar amizades que sejam amizades verdadeiras, vai se unir junto com a escola, que vai trazer então todo o conteúdo para o aluno para ele se alimentar. Às vezes a criança tem a faca e tem o queijo na mão. Tem bons professores, um ótimo material, uma ótima escola. Mas tem faltado para ela a fome, a vontade. Como é que ele vai aprender a ter essa vontade? É com você. Continua aí, pessoal, assistindo as nossas lives. Eu vou estar propondo, assim, muitas reflexões para vocês. Né? Essa live de introdução foi uma live para você parar, pensar um pouquinho nas suas palavras, nas suas atitudes que você, né, realiza diariamente. Você pensar aí em como que você pode melhorar, mudar. Já começa amanhã, hein, gente? Nossa, que legal, filho, eu tô acordando para ir trabalhar, o papai vai trabalhar, você vai pra escola, depois você vai poder me contar o seu dia, eu vou contar também como é que foi o meu trabalho, né? Dar aquela valorização pra tarefa, pra ele. Nossa, você fez, nossa, sua letra ficou boa aqui. Começa já amanhã aplicando isso. As nossas obrigada, live muito boa, muito obrigada. A ideia é trazer mesmo essas reflexões. Não são lives extensas, porque eu sei, gente, que de noite a gente está mais cansado. Eu quero que você aproveite disso, pense sobre isso. E nas nossas próximas lives eu vou estar dando dicas de como você pode exercer esse papel único e fundamental na vida do seu filho. Em como você vai ser o manual dele para a vida toda. Você precisa despertar nele o gosto de aprender a aprender. Você precisa despertar nele essa descoberta de que sim, é prazeroso, de que sim, é gratificante. Tenho certeza que até o final dessa série, muitos resultados serão contados aqui. Muitas famílias vão escrever, nossa, Nathalie, comecei a seguir essas dicas, comecei a mudar aqui meu jeito de lidar com o meu filho e já estou tendo resultados. Porque eu conheço muitas famílias que agem dessa forma. Eu vi isso na minha casa, meu pai sempre trabalhou muito e eu quero, né, ser, né, igual e chegar até onde ele chegou e conseguir ter muito mais. Porque ele é o meu guia, minha mãe é meu guia, minha mãe é dona de casa, gente. E dentro de casa, mamães, que vocês trabalham muito mesmo. E mostra para o seu filho como é gratificante ter uma casa organizada, como é gostoso parar, né? E falar, nossa, filho, olha que comida gostosa que eu preparei, vamos saborear, né? Olha que gostoso, né? Conseguir lavar toda a roupa, passar toda a roupa. Olha que bom, eu tô guardando aqui, olha que armário arrumadinho. Ele precisa entender que existe prazer em trabalhar, que existe a satisfação de trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Lembrando que no sábado a gente tem o nosso café pedagógico. O café pedagógico eu vou estar trabalhando algumas questões mais escolares, tá? Dicas aí para os professores, os pedagogos, mas também dicas para as famílias que querem ajudar os seus filhos em casa, porque a gente sabe que tem muita criança que ainda está em casa, que passaram aí por 2 anos de pandemia e que precisam aí de muita ajuda. Então, nosso café pedagógico às 8 horas da manhã, aos sábados, estarei fazendo esse encontro com vocês. Também vai ser live curtinha, para que vocês consigam prestar atenção e ir pensando ao longo da semana e aplicando cada uma das coisas que eu vou passando aqui para vocês. Foi um prazer estar aqui essa noite com todos. Compartilhe essa live se você gostou, assim que ela ficar salva, para as famílias, para as mães, para os pais, para os professores. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tchau, tchau!